Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Pela bondade e misericórdia, pelo amor de Deus, nós estamos aqui reunidos como Igreja de Cristo para estudarmos assuntos concernentes à palavra de Deus, para louvarmos, para honrarmos este nome precioso daquele que amou o mundo de uma maneira tão grande que mandou o seu Filho ser entregue por cada um de nós. Então, nós estamos agradecendo a Deus esse privilégio de Jesus ter aberto o véu, rasgado o véu do templo e nos colocou diretamente em comunhão com o Pai. Então, através desse grande feito, nós podemos facilmente chegar a Deus em oração. Mas no passado não era tão fácil assim. Sabemos que hoje nós chegamos diante do Pai através de um único e grande sacrifício que foi realizado pelo Filho dele na cruz. Mas antes, para falar com Deus, você tinha que realizar vários sacrifícios de animais e falar com o sacerdote. O sacerdote falava com Deus uma vez por ano, quando chegava naquele Shekinah que descia o Espírito Santo ali na arca e falava com Deus. Então era muito difícil. Hoje é muito fácil. Eu acho que as pessoas não dão valor a isso. Acho que ser muito fácil não funciona. Funciona da mesma forma e muito mais fácil do que antigamente, falando com Yahvé, que é o nosso Deus Pai, o Eterno, e o seu Filho, Yeshua HaMashiach, e o Espírito Santo, o nosso Consolador. E é nesse nome, é nesse intuito que nós sempre nos reunimos aqui como Igreja de Cristo. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, não é? E nós estamos aqui estudando esse período sobre orações. Fizemos um estudo sobre o Novo Testamento, sobre oração, porque tem muita coisa para falar, mas nós estamos colocando aqui os exemplos de oração que o povo de Deus fez, que o povo clamava a Deus, porque a oração funciona. E depois de estudar tanto sobre oração, eu percebi que a história do mundo foi através de oração. A história do mundo é contada através de oração. O povo estava preso lá, estava escravo. Aquela oração preciosa de Moisés, que também está no Salmo 90, nós vimos aqui ontem. Ele clama ao Senhor por aquele povo, vai lá em cima, Deus dá os mandamentos e briga por aquele povo. E mudou a história do mundo. 400 anos de escravidão lá no Egito. E Deus liberta aquele povo, fazendo um dos maiores milagres do mundo, abriu o Mar Vermelho para ele passar. Então a história que parece nos cinemas, tudo isso começa na oração. A libertação do povo judeu lá da escravidão do Egito começou aonde? Na abertura do Mar Vermelho? Não, na oração. As 10 pragas do Egito. E tudo na oração, o povo clamando. E nós estamos fazendo esse incentivo à oração, principalmente pela nossa pátria, o Brasil, porque nós já vimos, tem coisa aí que não resolve, gente. Com política, criar novo partido político, criar nova religião, não resolve. Nós estamos vendo claramente que o problema é espiritual e nós temos orado e Deus tem respondido. Esse país não está numa desgraça muito maior porque existe um povo de Deus, a Igreja de Cristo, que está orando. Porque esses de Ezequiel 8 que leva o ramo ao nariz, enche a terra de violência e irrita a Deus, Deus diz lá em Ezequiel 8:18, mesmo que gritem em alta voz nos meus ouvidos, eu não os ouvirei. Deus não ouve esse povo aí ligado a essa sociedade secreta, não, chamando Satanás de grande arquiteto do universo. Nós temos que falar como o povo falava direto lá com Yahvé. E hoje nós falamos facilmente, qualquer dia, qualquer hora, em nome de Jesus. Nós falamos com o nosso Deus Pai.
E lembrando que Apocalipse 21, 22, no céu não existe templo, não existe religião, não existe partido político, não existe. Lá não existe templo. O templo que tem lá no céu é Yahvé, o Pai, o Deus Todo-Poderoso. O Filho, que é o Cordeiro, e o Espírito Santo que sobe com a igreja. Esquece essas outras coisas aqui do mundo, irmão. O pó, o nosso corpo, ao pó tornará. Nós estamos falando de espírito, da vida eterna que nós temos, que está dentro da nossa alma. Isso que nós temos que cuidar. Bem ou mal, o pó vai voltar ao pó. Não tem jeito. Então nós estamos trabalhando nesse sentido. E hoje vamos ver mais uma das orações preciosas de um rei chamado Davi. Você vai perguntar, mas o cara era rei, era poderoso. Desde criança ele já foi chamado por Deus. É considerado amigo de Deus. E ele precisava orar? Um cara que desde criança já foi ungido por Deus, pelo profeta Samuel, para ser rei de Israel, que Deus deu aquela vitória, ele ainda quando criança, lutando contra o cara mais perigoso da época lá que existia, vamos dizer, a bomba nuclear da época, a bomba atômica, chamado Golias, o grande filisteu. Então já era um cara cheio de vitória. Ele precisava orar. Ele tinha problemas. Ontem nós estudamos sobre ele, rei Davi, ora por causa da sua angústia. Hoje nós vamos estudar o rei Davi ora a Deus clamando por misericórdia. Agora, quem é você para desprezar, menosprezar a oração? Quem é você que não precisa de oração? Não é coisa nenhuma, não é nada. Sem Deus nada somos neste mundo e sem Deus nada podemos fazer. Não é? Não tem um corinho? E é verdade. Vamos passar para a nossa sala para entrarmos direto para o estudo. Bem, aqui estamos nós diante de uma foto do rei Davi tocando a sua harpa. Desde criança ele já louvava ao Senhor, né? Então isso é importante nós também estarmos louvando ao Senhor. E no domingo, ontem eu passei o dia praticamente inteiro revendo aqueles hinos antigos, aqueles corinhos antigos, catalogando aquilo tudo, e você descobre um grande tesouro. E descobri aqui mais centenas e centenas de hinos maravilhosos que estavam esquecidos e que nós estamos trazendo para matar aquela saudade daquele tempo de criança, de adolescente, de jovem, né? E trazendo essa recordação, nós não podemos deixar essas músicas maravilhosas esquecidas, né? Nós temos que esquecer as coisas do mundo, mas as coisas de Deus nós temos que estar buscando sempre. Então nós estamos preparando mais uma lista aí boa só que nós ensaiamos aqui no próprio sábado aqui, aquele negócio é tudo na correria e Deus está abençoando, está indo, está dando certo, né? Os irmãos estão gostando e nós também. Então nós vamos mostrar que esse rei Davi, ele tocava a sua harpa, ele louvava a Deus, ele não só ia lá para a oração, né? Para pedir as coisas a Deus. Então é um homem precioso e eu sempre cito que ele foi pai também do rei Salomão, mas da mesma forma ele caiu em pecado, mas prontamente o rei Davi voltou
retornou. Isso nos mostra que mesmo que você tenha caído em grande pecado, está lá no fundo do poço, mas Deus, Ele te dá o local de filho de novo, como um filho pródigo. Tem o seu lugar guardado. Se você está longe da palavra de Deus, longe da oração, volte agora, imediatamente, não para a religião nem política, mas volte para Jesus, porque Ele é o intermediário único que nós temos entre Deus e os homens, pelo qual devemos ser salvos. Volte para a casa do Senhor. Tá bem? Então, ele tocava a sua harpa, louvava o Senhor, e o rei Saul ficava cheio de demônios e não tinha nada que tirava. Aí ele mandava chamar o rei Davi, e o rei Davi ia lá e tocava a harpa, e o rei Saul ficava liberto. Não é? Então vamos buscar aqui a nossa cadeira para a gente sentar um pouquinho aqui, para fazer o estudo. Acredito que está tudo bom aí, né? Com som, com a imagem, não é? Aqui no Rio de Janeiro continua fazendo aquele frio gostoso, porque tem programa aqui que dá vontade de fazer só de camiseta, né? Então o ar desligado, diminui o ruído, fica tudo muito bom. Então todo o tempo que Deus nos dá é precioso, né? E esse frio gostoso é muito bom. Saindo um pouquinho daquela rotina do verão, né? Do calor. Então, deixa eu ver aqui. Nós temos aqui já vários comentários. Isso, meus irmãos. Eu fico mais atento, viu, irmãos, aqui ao programa, que se eu ficar olhando muito para os comentários, eu me distraio e perco o foco. Então, eu gosto de ficar centrado aqui na palavra. E depois nós vamos ter aquele bate-papo gostoso, né? Aqui estou vendo aqui a nossa irmã Marta Sobral. Obrigada, Eliane Rodrigues. Obrigada pela delicadeza. Amém. Tem outros aqui. Vamos botando só alguns aqui para a gente saber. Oswaldo Panela. Boa noite, pastor Pedrosa. Que Deus nos abençoe sempre. Então, são muitas mensagens lindas, maravilhosas, né? E nós, aqui o Amauri, boa noite, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. E vou embora, eu vou pegando aleatoriamente algumas, né? E para a gente colocar aqui, e é gostoso ver e sentir a presença dos irmãos aqui conosco. Hugo, o pastor Samuel Mariano Off, a máscara caiu e Deus o derrubou. Aí, mais informação para a igreja, não é? E tanta gente aqui, olha lá. Só vou botar alguns, senão a gente não faz o programa, que é muito bom, né? Adriane, Aldineia Bento, boa noite a todos. Então, irmão, muito obrigado pelas saudações dos irmãos, pelo carinho de vocês com uns com os outros, né? E vamos crescendo em amor, em justiça. Aqui a irmã Carmen, boa noite. Amado doutor Pedrosa, Deus abençoe sua vida grandemente a cada dia, com mais e mais sabedoria e entendimento, com muita graça de Deus. Amém. E o mesmo que nós desejamos para todos os irmãos, que nós crescemos juntos, não é? Aqui, outro irmão, Denis. Olá, Denis. Boa noite, doutor Pedrosa e Igreja de Cristo, né? Então, a nossa irmã Márcia Moraes aqui também. Boa noite, doutor José Renato Pedrosa. Estamos nessa luta. Vão trabalhar porque o papo está bom, a conversa é boa, está aqui junto com os irmãos. Vamos ver aqui o Salmo 6. Como estas orações, e vocês podem observar que são orações específicas. Às vezes nós fazemos orações assim, muito genérica. Deus abençoa minha família, abençoa não sei o quê, abençoa o Brasil, abençoa aquilo, abençoa outro, aquilo não. Tá? Então nós temos que fazer, você vê as orações que nós temos visto, como a Diana, foi específica, ela queria aquele filho, queria consagrar aquele filho a Deus.
Então nós também temos que fazer essas orações específicas, não é? E aqui nós vamos ver que ele está tratando de outro assunto com Deus, não é? Agora ele já está pedindo a misericórdia de Deus. E lembrando aqui, falando de oração, hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa muito aflita, uma colega, uma amiga nossa que trabalha no hospital e está com um irmão internado no hospital aqui no Rio, numa condição muito grave de Covid. E ela pediu para nós orarmos por ele. É o William Viana. Vamos anotar aí para os irmãos lembrarem, nas suas orações, de clamar a Deus a misericórdia, como esse mesmo rei Davi clamou a Yahvé. Nós estamos clamando aqui por William Viana, que a misericórdia de Deus alcance esse rapaz de 30 anos. Que Deus possa, através da vida dele, salvar não só a carne, mas o espírito de toda essa família. E assim lembrar de tantas outras pessoas que estão nessa condição difícil, dessa arma biológica, desse crime contra a humanidade praticado por essa sociedade secreta, que nós não podemos perdoar isso. E Deus também não pode perdoar, que é um crime muito grande, irmão. Quando é um crime uma pessoa faz, é uma coisa premeditada, décadas e décadas, por muitas pessoas, e eles pegam e vivem dos despojos da guerra, ainda se dão bem. Viram quanto que eles roubaram no Covid? Alguém teve misericórdia com aquelas pessoas que estavam morrendo, acharam mais uma oportunidade ainda de criar uma vacina para matar mais pessoas. Então nós não podemos concordar com um fato desse. Nós temos que clamar a Deus por justiça. E está o mundo todo vendo agora que caiu a máscara de Satanás, da ONU, do Conselho Mundial de Religiões, toda participou dessa desgraça no mundo inteiro. E os médicos, quando denunciavam no início, eles foram matando os médicos, não deixavam. Igual quando foi o World Trade Center, que o Bush matou 3.000 pessoas na queda daqueles 2 prédios, 8 pessoas ali denunciaram naquela semana que aquilo foi uma implosão. Mataram as pessoas que estavam denunciando no início, e muitos médicos perderam a sua vida, irmão, para que o mundo conhecesse a verdade. Hoje os médicos do mundo inteiro estão revoltados, e pela Organização Mundial de Saúde, uma organização de cafajeste dirigindo aquilo, parecendo um grupo de extermínio, uma boca de fumo, a Organização Mundial de Saúde, e que sujeitou isso tudo. E nós não podemos aceitar isso. Nós vamos continuar clamando ao Senhor, que a sociedade secreta vão fazer a obra deles no inferno, porque a igreja está aqui. Nós somos sinceros. Primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios 11:19. Até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem. Os sinceros não podem ficar calados. Tem que manifestar em alto e bom som. Essa é a ordem de Deus. E nós fazemos o que Deus manda e não o que o diabo quer ouvir. O diabo tem que ouvir a palavra de Deus. Nós não perguntamos se gosta ou se não gosta. É isso que tem que ser o povo de Deus, mano. O povo sincero de Deus. Então, quando o povo acordou, então o negócio está ficando feio. Porque nós estamos orando, Deus está atendendo, o diabo está furioso. Que se dane ele. Está furioso, vai lá para o inferno, cheirar enxofre. É esse que é a ordem do povo de Deus, irmão. Então Deus ouve, nós não levamos ramo ao nariz, nós não pertencemos a nenhuma sociedade secreta, nem grupo de prostituta, de ladrões, de corruptos. Nós pertencemos à igreja de Cristo. Nós temos credibilidade diante de Deus. Como todos esses homens de Deus oraram e foram atendidos, nós somos atendidos também. As pessoas conhecem toda a minha história, o currículo de vida, e eu resisti ao diabo o tempo todo e continuamos fazendo um Brasil melhor. Um Brasil com amor, um Brasil com justiça, menos prostituta, menos ladrão, menos corrupto, menos bandido, menos covarde. O povo de Satanás, a virtude dele, o vício deles é a covardia. Pegar uma criança,
4, 5 anos, ô criança, você tem 82 tipos de certo, escolhe agora. Isso é covardia, gente, é coisa de maluco, de doido. Por isso a palavra de Deus diz em 1 Coríntios: sabedoria do mundo é loucura. E eu confirmo com 100%. Quem sou eu para confirmar a palavra de Deus? 100%. Loucura, esse mundo louco, carnaval, aquela mulher com as coisas tudo de fora, não tem o que mostrar. Tomar vergonha na cara, gente. Trabalhar, vai ganhar a vida honestamente. Achar que isso é artista. Oh, isso é loucura. Aí tá lá os homens mostrando o bumbum de fora também. Ah, eu sou artista. Artista do capeta, do inferno. São imprestáveis. Isso não tem lugar no reino dos céus, irmão. Dizer para esse povo, maluco, isso é psicopata, gente. Então nós não aceitamos tudo isso que foi feito, nós não concordamos. Nós, em oração, clamamos a Deus por justiça. Que estas pessoas sejam libertas, como o povo de Deus lá nas pragas do Egito foram libertos dessa peste. Agora, quem procura o diabo, que o diabo os carregue. Agora, se quiser ter uma vida verdadeira, uma vida normal de um ser humano, entrega o seu coração para Jesus. É o único meio que você tem de chegar a Deus. No passado, era aquele sacrifício, a Arca da Aliança, isso tudo acabou depois de Jesus. Então, vamos ver aqui como que o rei Davi clamou. E assim nós estamos clamando, irmão. E Deus tem te ouvido, pode ficar tranquila com toda certeza. Ele clama assim: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me corrijas no teu furor. Hebreus 10, 31, 32, 33, por ali diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque ele diz: minha é a vingança. Viu o que aconteceu no Carnaval 2018? Zombaram de Jesus. Por onde Satanás entrou e matou um montão de gente aqui? Pelo Carnaval. Antes do Carnaval tinha 5 casas. E todo mundo, antes não pode fazer o Carnaval, não vai acontecer nada. O Drauzio Varela, que procura saber a conduta, a qualidade da vida dele e da mulher dele. Vocês vão ficar horrorizados. Esses caras que estavam orientando, os caras do capeta aí, orientando as pessoas. Não, pode fazer o carnaval, não vai ter. Depois teve o carnaval, fica em casa, é grave, vai morrer toda a gente. São uns palhaços, né? E dizer que é médico, que veio para salvar as pessoas, para enganar. Quantas pessoas esse infeliz, esse desgraçado matou aqui no Brasil? Quanto que ele ganhou para isso? São esses caras que desgraçam o país, gente. Um homem mentiroso desse. E está impune, gente. Nós rogamos pela justiça de Deus. Essas pessoas têm que pagar. E Deus é um Deus de justiça. Pelo dano que fizeram. Aí você diz: mas eu não espalhei o vírus, eu não sei o que nada. Irmão, se você participa de sociedade secreta, desse sistema religioso, desse sistema político imoral, você é criminoso. Porque o crime se pratica de 3 formas: a prática direta, a conivência e a omissão. Olha quanta gente envolvida com essas mortes aí no mundo inteiro. Presidentes, governadores, deputados, senadores, sociedade médica, como essa ONU, a Organização Mundial de Saúde, o Conselho Mundial de Igreja, tudo participante disso, gente. E mentindo para as pessoas. Servos de Satanás, o pai da mentira, o enganador, que veio para matar, roubar e destruir. Isso é a obra que foi feita aí, foi a obra de Satanás. Criado esse vírus, patrocinado por toda a sociedade secreta, principalmente a maçonaria francesa, essa esquerda, no mundo todo, para matar essas pessoas, para pegar o dinheiro dela, porque trabalhar eles não gostam, não. São preguiçosos, gostam de orgia, de roubar, matar e destruir. Isso que eles gostam, isso é obra do povo de Satanás. Não vão ficar confundindo isso, não, que foi obra da natureza, não. Então, esse nosso Deus, quando ele pega
para julgar na sua ira e no seu furor, irmão, sai de baixo. Sai de baixo. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus. Olha o que ele fez com Sodoma e Gomorra. Não sobrou um. O que ele fez com o juízo lá no dilúvio? 8 pessoas só sobraram. Sodoma e Gomorra, só 4 pessoas. E agora, irmão, vai sobrar apenas um grupo muito pequeno. Porque a gente fica ansioso por tudo isso que está acontecendo no mundo. Por isso, Deus já nos deu os profetas, mandou o Filho dele, anunciou tudo que iria acontecer. Para a gente não ficar ansioso por coisa nenhuma, nós já sabemos tudo que vai acontecer. Esse governo mundial vai durar 7 anos, será a pior desgraça do mundo, a maçonaria inglesa e francesa, esses idiotas, esses loucos, malucos aí do mundo, vão fazer um governo que será a pior desgraça do mundo, que vai existir sofrimento como nunca existiu e nunca existirá. Dito pelos Jesus, pelos profetas, pelos discípulos, apóstolos, tudo confirmado esse governo. O Apocalipse, Jesus revelou a João. Então nós somos o povo que temos que ficar tranquilo. Quem tem que ficar desesperado, correndo, não, o que o Macron falou, o que o Bush falou, o que o outro falou, esse povo do capeta aí que tem que ficar desesperado, correndo, pegando. Nossas coisas estão todas aqui, ó. Dita, repetida, esclarecida aqui, ó. O povo de Deus tem que manter a calma. É oração. Orar sem cessar. Deixa o circo pegar fogo, vai pegar fogo. Ninguém vai impedir. Deus que deixou 7 anos para Satanás juntar esse lixo dessa sociedade secreta, desse sistema religioso, e levar para o inferno. Porque Deus quer qualidade. Está lá Apocalipse 17:17. Deus que permitiu a besta reinar 7 anos. Vamos construir um prostíbulo de Salomão lá. Todo esse povo, irmão, todo esse povo serve ao diabo, chamando Satanás de grande arquiteto do universo. Você acha que eles vão fazer alguma coisa? Fazer a maior porcaria do mundo. A palavra de Deus manda: resistir o diabo, ele fugirá de vós. E aqui o rei Davi está clamando por misericórdia, porque ele sabe que a hora que cair na mão do Deus vivo, o negócio não é brincadeira. Deus, ele é longânimo, ele tarda em irar-se. Olha o que ele fala lá em Ezequiel hoje. Vocês enchem a terra de violência, vocês me irritam, vocês ficam olhando para o Oriente para adorar o sol. Vocês levam o ramo de acácia ao nariz. Mesmo que gritem alta voz aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. Deus não ouve esses homens. Aos 3 pontinhos de Brasília, executivo, legislativo, judiciário, tudo chamando Satanás de grande arquiteto do universo, 100% daquilo ali. Quem Deus vai ouvir ali? Ninguém, irmão. Várias vezes Deus usa essa expressão: mesmo que gritem alta voz aos meus ouvidos, eu não os ouvirei. Então nós temos que orar para Deus guardar e preservar a igreja dele, dar força, dar coragem, dar proteção à igreja, para que nós possamos estar ligado na oração. E o rei Davi sabia disso. Por isso ele já começa aqui, ó, Senhor, não me castigue. Ele não estava chamando aqui São Jorge, Santo Antônio, Nossa Senhora, Lúcifer, Satanás, não. Ele está chamando Iavé, o Senhor. É isso que nós temos que orar. Esse que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na época Jesus ainda não tinha vindo. Era o Pai. Mas era muito difícil para você chegar ao Pai para você falar. O sacrifício, os sacerdotes corruptos daquela época, como era Eli, e os filhos deles. Então era difícil. Hoje, em nome de Jesus, nós falamos, vamos direto ao céu, no trono de Deus. O Senhor, não me castigues na tua ira, nem me corriges no teu furor. Às vezes você vê um cara todo cravado de bala, como aquele que apareceu esse Lázaro. Você pensa o quê? Ah, Deus é ruim? Não, o cara que procurou. Quem mandou ele matar as outras pessoas foi Satanás, não foi Jesus, não foi Iavé, não. Foi Satanás, São Jorge, Nossa Senhora, aqueles demônios, Chucaveira, aqueles demônios todos. Vai lá, mata, estupra aquelas mulheres, faz tudo isso. Não foi Deus que mandou, não.
Foi o diabo. Aí o diabo viu, olha o que o diabo fez com ele. Quem matou ele? O próprio povo que serve ao diabo lá. Milhares de tiros lá no cara. Meu irmão, você saiu da misericórdia de Deus, está ferrado. Por isso o rei Davi está clamando, Deus, eu quero a tua misericórdia. Não me julga na tua ira, não me castigue na tua ira nem no teu furor. A pessoa fica pensando que Deus é palhaço, Deus é brincadeira. Eu faço com Deus o que eu quero. Olha o resultado que a gente vê no mundo o tempo todo. Vai lá brincar com sociedade secreta, chamar Satanás de grande arquiteto do universo, depois vai chorar. Olha, irmão, e pior não é chorar aqui, é na eternidade. Então, o rei Davi conhecia bem Deus. E ele falou isso. O nosso temor é para quem? Para Deus. Nós não tememos o diabo. Nosso temor é para Deus. E Davi tinha temor ao Senhor. Ele poderia ter feito qualquer macumba, sacrificado lá uns animais, um negócio, e convocar outros demônios. O Satanás, o Lúcifer lá, que o filho dele foi seguir, já existia. Por que não foi seguir o Lúcifer de Salomão? Ele era homem de Deus, ele sabia. Então ele continua, diz, tem piedade de mim, ó Senhor Yahvé, pois estou perdendo, eu vou ficar os dois Ds aqui, né? Estou perdendo forças, cura-me, Senhor, pois estremecem os meus ossos. Então você vê que ele estava com um problema físico, estava com uma doença na carne. Mas o problema dele era só na carne? Não. Ele sabia que ele estava morrendo. O espírito de morte estava aí. Quantos de nós que passamos por várias situações assim de morte, o Senhor nos livrou? Então ele estava nessa situação. E ele diz, e a minha alma, o físico, ele está falando aqui em cima que o físico dele estava doente. E ele está falando, e a minha alma está extremamente apavorada. Até quando, Senhor? Até quando? Então ele estava com problema na alma e no espírito. Na alma, né, espírito e no corpo. E ele estava orando especificamente para aquilo. Ó, Senhor, me guarda, me abençoa, me cura. Não, ele estava fazendo, nós temos que fazer nossas orações específicas, direcionadas para Deus. E como se você estivesse conversando com o médico, você está conversando com o médico dos médicos. Olha, eu estou com um problema assim, a dor vem aqui no cotovelo, passa para o outro cotovelo, vem para a coluna, vem a dor de cabeça, dor nos joelhos. Ô pai, me cura, eu não sei o que é isso, o que eu tenho que fazer. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. A palavra de Deus não diz que ele é o médico dos médicos, ele é o rei dos reis. Não é? Então ele estava com problemas no físico, pois estremecem meus ossos. A minha alma está extremamente apavorada. O pessoal está aí. E agora? Vou exigir o chip. E quem não tiver vacina, como vai ver? Irmão, Romanos 8:28. Todas as coisas, boas ou ruins, sempre contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, daqueles que são chamados para o seu decreto. Todo mundo no Brasil pedindo a coisa boa, a intervenção militar, que venha o Exército, Marinha Aeronáutica, venha defender o povo. Vocês viram que eles estavam preparados para arrebentar com o povo. 3 canalhas, comunistas, servos de Satanás, traidores, irmão. Traidores da pátria. Não foi do Bolsonaro, não, de você, de mim. Esse é o povo que serve a Satanás aí. Que vergonha. E os filhos dele, e as mulheres desses caras, essas prostitutas de Salomão, que andam com esses homens. E nós orando aqui. E Deus nos livrou, irmão. Isso aqui hoje seria uma Venezuela. Sociedade secreta. Comunismo. Pessoal, comunismo é
Todos esses comunistas são do diabo, todo esse povo da sociedade secreta adora a Lúcia, Satanás. Aleister Crowley, que escreveu, Anton LaVey, que escreveu a Bíblia de Satanás, todos maçons, esquerdistas da maçonaria francesa, grau 33, satanistas. Eu sou crente, irmão, sou comunista, eu sou satanista. Aqui, ó, que nem o pastor, né? Nós mostramos aqui, o Samuel, né? Com a mão oculta, que nem Stalin, Lenin, Trotsky. Eu sou de Jesus. Jesus é um capeta, pá. O que é isso? O povo servindo lá o diabo e achando que estão servindo a Deus, criando templos onde Deus não habita. Nós temos que preparar as pessoas que são os templos onde Deus habita. Isso que nós precisamos preparar. Então, ele sabia disso. E o que ele pede? Volta-te, Senhor, e liberta a minha alma. Salva-me por teu amor misericordioso. Ele não falou, me salva porque eu sou um cara legal, sou amigo teu, eu pisei na bola. Ele só podia clamar pela misericórdia de Deus. Salva-me por teu amor misericordioso. Isso é a causa de nós não sermos consumidos aqui no mundo. É o amor misericordioso de Deus que as pessoas rejeitam. Aí Deus, Satanás, dá uma lição nesse cara aí, deixa ele aí contigo. Ele não consentiu que Jó passasse por isso, com a permissão de Deus? Davi também, Satanás chegou diante do rei Davi, diante de Deus e falou, tá vendo, o teu queridinho lá, ele pecou. E agora? Ele pecou. E agora? Você vai deixar assim, impune? E Satanás perturbou Davi. Perturbou Davi o tempo todo ali. Teve vários problemas. Aquele pecado dele, Deus perdoou, mas custou muito caro para o rei Davi. Então, irmão, se possível, não peque. Faça de tudo e se pecar, imediatamente clame pela misericórdia de Deus. E diz, não, Deus, eu sou muito bom, eu só pequei uma vez, eu já fiz muitas coisas, mas agora então só dá um jeitinho aqui. Não, irmão, humilhado diante do Senhor. Senhor, eu pequei. Eu estou arrependido. Tenho vergonha de mim. Estou servindo a Satanás. Volta para mim, Senhor. Isso é que ele clama. Está vendo como que se ora ao Senhor? Nós nos aclamamos, oramos diante do Senhor. Não precisa dizer o que a gente fez, não, que ele sabe. O que a gente vai pedir, ele sabe muito antes de nós pedirmos. E ele chegou de uma forma muito sábia, fazendo essa oração. Ele diz, porque entre os mortos não há adoração a ti. Eu tenho que te adorar agora, enquanto eu estou aqui, porque depois que esse corpo virar pó, só se eu for para o céu para adorar a Deus. Porque se eu for para o inferno, não tem como adorar a Deus lá. Eu vou ter que aturar Satanás. E isso está muito claro, muito evidente aqui na palavra de Deus, e as pessoas estão procurando o que aí? No Globo, no não sei o quê, no jornal, no outro, o que disse o Macron, o que disse o Papa, o que disse lá o Messias de Israel lá, e que disse não sei o quê. Não me interessa nada disso, irmão. Já corri muito atrás disso para provar que esse povo todo serve ao Satanás. Eu não tenho mais dúvida nenhuma que esse templo que será construído lá em Jerusalém é para Satanás se assentar lá, querendo parecer Deus. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, escrito há 2000 anos. E eu já descobri isso há 4 décadas. Então não tem nada a ver, eu nunca fui a Israel, pode me dar passagem de graça agora para ir lá. Eu sei que ali tem história do povo de Deus, mas quando Jesus subiu no Monte das Oliveiras e falou, Jerusalém, Jerusalém, aquilo fica de frente para o templo, assim, a parte mais alta lá de Jerusalém, né? E ele olhou lá para o templo e falou, Jerusalém, Jerusalém, eu sempre quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos, como Deus está juntando o povo dele aqui, a igreja dele aqui. Esse é desejo de Deus, juntar essa igreja.
Não é só o nosso desejo, não, o desejo dele. Eu quis sempre te ajuntar como a galinha junta os pintinhos. Ó Jerusalém, tu não quiseste. Ó Jerusalém, que persegue e mata os profetas de Deus. Está aí. Quando que Jerusalém teve sossego, essa Jerusalém? Nunca. Só terá quando Jesus voltar. Fazer um novo céu e uma nova terra. E eles vão ter que reconhecer que Jesus é o Messias a quem eles transpassaram. Jerusalém nunca teve, nunca terá sossego. A palavra de Deus mostra o tempo todo, por todos os profetas, quando o rei Salomão levantou e destruiu aquilo tudo, e esses judeus todos foram correr atrás do Lúcifer, do Satanás, do grande arquiteto do universo de Salomão, que esqueceu o Deus do pai dele, Yahvé. Aí está o mundo todo, caminhando para o inferno. Nisso que será, nós estamos no fim de uma civilização, gente. A palavra mostra, é o fim de uma civilização. Graças a Deus que vai acabar isso. Imagina se isso tivesse que viver mais 500 anos, mais um milênio. Está no fim, graças a Deus por isso. Não tem nenhum desejo que esse mundo corrupto, idólatra, servindo a Satanás, assassinos. Que prazer a gente tem nesse mundo. A palavra de Deus diz aqui, ó, claramente, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, quanto menos amigo você tem do mundo, mais próximo você fica de Deus. Não reclama da sua solidão, não. Que aquelas pessoas do sistema religioso, que você pensava que eram seus amigos, aqueles parentes que você pensava que te amavam, que eram seus parentes, só tinham interesse. Depois você passou a servir a Jesus, eles te abandonaram. E só estava interesse sexual em você, interesse material, interesse grana, dinheiro, em se dar bem, alguma coisa contigo. O interesse desse mundo é esse. E o nosso interesse é conhecer a palavra de Deus, falar com Deus, nos libertar do pecado. É por isso que a palavra de Deus fala no Antigo, no Novo Testamento o tempo todo, enquanto há tempo. Procuremos a Deus, procuremos o Senhor, buscai o Senhor, invocai o seu nome enquanto está perto. Porque na grande tribulação, a igreja, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, vai sair com a igreja. Como é que vai ficar isso aqui? Você tem ideia a zona que vai ficar isso aqui? As duas maçonarias do capeta brigando entre si, e as religiões do capeta ali entre eles. Um reino dividido, a palavra de Deus fala, Daniel já há 2.700 anos, é um reino dividido, não vai prosperar. O barro e os ferros não combinam. O anticristo e o falso profeta não combinam. E o rei Davi sabia disso. Que depois que você morre, você não tem mais adoração. Aí se você for para o inferno, é só fogo e enxofre. Agora, para aqueles que subirão com o Senhor, o louvor será eterno. Quando a gente passa aqui o sábado tocando, cantando aqueles hinos, aqueles corinhos gostosos, não dá vontade de parar. Os irmãos, não para não, canta mais um. Não dá vontade de louvar o Senhor, porque o Espírito Santo retorna para a gente tudo que o homem semear, ele ceifará. E olha o que esses caras semeiam no mundo. Guerra, Scarlet and the Beast, nós traduzimos o primeiro volume, 1.300 páginas. Todas as guerras no mundo feitas por essa desgraça chamada maçonaria. Todas as guerras para matar as pessoas e para roubar o despojo das pessoas. E essa última guerra aí do coronavírus foi feita por eles. Não adianta procurar dizer que foi a China, foi o chinês lá, foi toda essa estrutura de Satanás em toda a face da terra, preparado isso. O maçom Obama, aquele satanista, quis fazer isso há 10 anos. Com o vírus lá do porco. Não quis? Pois é, deu errado. E eu fui um daqueles que Deus usou para alertar, não tome a vacina, isso é uma cilada, é uma cilada. Mas agora a rede toda, como está lá no protocolo dos idiotas de Salomão, nós controlamos a mídia.
A mídia mentiu, matou muita gente. A mídia é controlada 100% por essa organização satânica chamada ONU. Cansei de mostrar aqui no livro do meu amigo Armindo Abreu, na última página, aquele esquema que ele faz, toda essa estrutura do mundo cai em cima da ONU, a ONU na mídia, abaixo da mídia o povo. Aqui, ó, nossa mídia é essa daqui, ó. Essa que é a nossa mídia. Então, acho que o povo, pelo menos o povo de Deus, aprendeu a lição. Você vê o que essa ONU faz. E eles fizeram, há 10 anos, fizeram a mesma coisa, em 2009. Foram enganando a pessoa. Não é uma epidemia, todo mundo tem que tomar a vacina. A vacina estava matando 100%. E nós aqui avisando, ó, a história vai se repetir, vai se repetir. Não foi maior, porque Deus está aqui protegendo a igreja dele. Como ele protegeu lá, esse mesmo Deus Yahvé, protegeu o povo dele lá do Egito, que estava perseguindo o povo de Deus. Deus falou, vou mandar umas 10 praguinhas aí para vocês. E hoje, Deus continua mandando essa praga para esse povo, irmão. Então, vamos adorar o Senhor enquanto podemos, porque Ele sabia, porque entre os mortos não há adoração a Ti. A alma que pecar, esta alma morrerá. No túmulo, quem poderá render louvores a Ti? Rei Davi sabia, então, enquanto nós estamos vivos aqui, vamos louvar, vamos servir ao Senhor. Porque depois que for para o túmulo, aqueles que estão salvos, como Jesus falou com o ladrão na cruz, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas no tempo de Davi, o cara morria e ficava ali no túmulo. Por isso, quando Jesus morreu, ele foi lá no Hades, abriu a porta do inferno, ele não tem as chaves, do Hades não, era do repouso, a diferença que as pessoas fazem, Hades e inferno. Eles confundem como se fosse a mesma coisa. Onde os santos justos dormiam no Senhor. Quando veio Jesus, ele foi lá e resgatou todo esse povo do Antigo Testamento para Deus. Subiu com ele. Inclusive o ladrão na cruz que estava ali. Hoje, quando você morre, você vai direto encontrar com Jesus, vai cear com ele. Está vendo como mudou tanto a história para facilitar a todos nós? Quanto que Deus fez para facilitar? E as pessoas estão querendo dificultar. Porque entre os mortos não há adoração a Ti. No túmulo, quem poderá render louvores? Então vamos cantar, vamos louvar agora, irmão. Enquanto nós temos fôlego. Vamos honrar o Senhor nas nossas orações, render-lhe graças, honra, como no início da oração aqui o rei Davi faz. Aí ele diz aqui, estou esgotado de tanto gemer. Mas você pode dizer, mas o rei tinha tantos amigos, tinha tantos, vamos dizer, médicos ali com eles, auxiliares. Ninguém poderia fazer nada por ele. E ele sabia que o problema dele só tinha um Deus e único que poderia resolver, Yahvé. É o caso do nosso Brasil, gente. Nós estamos com essa consciência da oração. Não adianta você ficar, vamos fazer partido político, vamos para a rua, vamos fazer quebra-quebra, vamos fazer aquilo outro. Da outra vez eles quiseram dividir o Brasil em norte e sul. Lembra que eu mostrei? E foi 2000 no governo da Dilma. Aí dividiu o norte, tudo vermelho do Brasil, e o sul todo azul. Igual fizeram a Guerra Civil Americana. Eu mostrei, olha como foi a Guerra Civil Americana. Estão repetindo aqui no Brasil. Eu mostrei quando fizeram a gripe suína lá, que quiseram matar aquelas pessoas. Eu mostrei aqui, olha, comparado com a gripe, agora, com o coronavírus. A mesma coisa. Repetindo a história. E está aí, para quem não acreditou, está aí. Avisamos, falamos. Eu, naquela época, eu e o Rubens Sodré,
anunciando aqueles DVDs dele. Ele ficou com a parte que ele queria ganhar dinheiro, né, dele ali. Eu falei, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar alma. Aí ele fez a parte dele, mas foi muito bom o que ele fez. Ele fez, ajudou a divulgar isso, tá? Mas a gente tem que reconhecer o trabalho que foi bom. E a mídia toda mandando tomar a vacina na época, né? Você viu que os campos lá da FEEMA, os caixões ficaram todos vazios? Para a honra e glória do Senhor, tinha 600 campos de concentração, iguais àqueles de Hitler lá. Vê o filme lá, que ele pegou um ultraleve e filmou e mostrou tudo lá preparado para botar o povo, principalmente o povo de Deus lá. Deus deu um livramento, irmão. Ezequias não pediu 15 anos de paz lá para o povo dele e de vida que ele estava morrendo? Deus deu. E posso dizer, daquela época para cá, Deus ainda nos deu 10 anos de vida, de paz, porque aquilo já seria... Tinham preparado uma coisa muito mais grave, aquele bandido, maçom da loja Prince Hall de Washington, aquele Obama, assassino sem vergonha. Está aí escrevendo livro, publicando livro, idiotas comprando. Irmão, o mundo jaz no maligno, gente. E isso é fato, nós vimos isso aqui, nós não estamos criando, né, teoria da conspiração, eu estou mencionando fatos. Fatos. Nós não trabalhamos com mentira. E o rei Davi sabia que Deus era o único que poderia resolver aquela situação dele. E se não resolvesse a situação dele, não ia resolver a situação de Israel, do povo todo perdido lá. Ele diz, estou esgotado de tanto gemer, todas as noites eu choro na cama, banhando o meu leito com lágrimas. Você vai falar, pô, o rei Davi era o rei mais importante da época do mundo, do império lá de Israel. Ele chorando, clamando, gemendo, a ponto de encher o seu leito de lágrimas. Pois é, irmão, quando a pessoa peca e se afasta de Deus, se ele não tiver um pouquinho da sua fé firmada no Senhor, faz uma besteira. E nós mostramos aqui das últimas vezes o Karl Marx dizendo, vou me vingar de Deus. Eu estou sofrendo aqui, agora então vou me vingar de Deus. A vida dele e a família dele foi uma tragédia desse assassino, Karl Marx, que é a carta da ONU, gente, uma carta satânica. Está lá no nosso site, sinceros.com.br, toda detalhadinha, que eu botei as 30 e poucos itens da carta da ONU, para vocês verem a desgraça que é essa Constituição do mundo. Comunista. A ONU é comunista, é satanista. E está lá o Conselho Mundial de Igreja, dessas religiões, da primeira besta de Satanás, do falso profeta. Tudo ali, tudo direitinho como está na palavra de Deus. E você está lá no meio dessas religiões, participando de tudo isso, todas aceitando o homossexualismo, todas aceitando a marca da besta, que é o número de um homem, o número de Salomão, Apocalipse 13, de 16 a 18, é o número de um homem, e o seu número é 666, era que ele cobrava 666 ciclos de ouro anuais. Salomão cobrava isso. Esse é o número de um homem, o número da besta. E quem quer colocar isso? A sociedade secreta. Marcar o gado. Está na Bíblia. Está aí, irmão. Mas a palavra diz que eles não vão marcar o povo de Deus. E ele, agora no final aqui, ele diz, meus olhos derretem-se de tristeza pela insolência dos meus opressores. Você vê quanta opressão estava em cima dele. A gente vê aí o que tem acontecido com Bolsonaro, se é ou não, mas foi o que Deus permitiu que estivesse governando agora. Agora, vocês já viram aquela mentira dos remédios que matavam o vírus? E o mundo todo aí, desse satanismo, dizendo, não funciona a profilaxia, funciona. Hoje eu até esqueci de colocar aqui no mapa
Tem um mapa aqui que eles mandam de uma entidade médica, que são tantas aqui que eu recebo, que mostra o mapa, quer dizer, do mundo, né, do coronavírus. Você vê no Brasil está menos vermelho, na África menos vermelho. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui milhares de e-mails, meu, fico tontinho aí. Hoje eu li algum desses e-mails. Deixa eu ver aqui. Mas eu vou separar para você que ele sai toda semana um resumo do coronavírus no mundo, né? Aí mandam para mim. E deixa eu ver, o que mais? São tantas entidades médicas do exterior que eu me inscrevi. Agora eu não vou achar aqui no meio dessa confusão toda, não é? E eles mostrando, no Brasil é um dos que tem menos ainda. Os Estados Unidos, quando você olha o mapa dos Estados Unidos, tudo vermelho, tudo pontinho vermelho ali. Porque é o que eles queriam destruir os Estados Unidos, o objetivo onde tinha uma maior concentração de povo evangélico. E a Inglaterra também. Isso foi direcionado. E depois dos Estados Unidos, eles vieram com toda a garra para destruir o Brasil aqui, irmão. Desde a partir de 1º de maio, dia dos Illuminati, que não é nada dia do trabalhador, dia dos bandidos, dos assassinos, 1º de maio, eles vieram para arrasar o Brasil. Estava tudo marcado. E nós orando e jejuando, Deus revela o atual presidente do Brasil. Olha aí, ó. O povo está querendo isso aqui. Olha o que o povo está querendo. Exército, Marinha, Aeronáutica. Para matar o povo, para destruir o povo, escravizar o povo, fuzilar o povo. Que nem fizeram lá. Olha lá, vê se você pode pregar o evangelho lá nos países comunistas. O país que mais persegue no mundo inteiro é a Coreia do Norte. Há mais de 30 anos é um país que mais persegue, mata, escraviza os cristãos no mundo. Comunista. E o pessoal diz, eu sou crente, sou comunista. Agora, aquelas religiões católicas, aqueles templos católicos, pregam o manifesto comunista, não é a Bíblia. Tem lá as religiões deles lá. Agora, o povo de Deus que congrega nas casas, como nós congregamos, as pessoas recebem grana, dinheiro, para denunciar quem são os cristãos que estão reunindo nos seus lares para eles matarem, igual o apóstolo o Saulo fazia. Não é? É isso que nós temos, pregar e viver este evangelho que nós fazemos aqui. O irmão está colocando aqui, ó, o Dimas, Pedrosa é um verdadeiro pastor muito sincero. Nós somos corpo de Cristo, nós cuidamos um dos outros, irmão. Mas para que eu vou falar com mentira, viver de mentira, que não te leva um palmo adiante na sua vida? O que te faz você vencer, continuar vencedor, é fundamentado na verdade. Por isso Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou a vida, eu não sou a morte. Eu sou o caminho. Está todo mundo dentro, irmão. Comunismo é satanismo puro, não é partido político. Eu já falei isso, vocês têm que botar isso na sua mente, que comunismo é uma religião de Satanás. Satanás se transfigura em figura de anjo, gente. Só lê a palavra de Deus e lê a carta da ONU lá. Vê se tem alguma coisa que é compatível aqui com a palavra de Deus lá da ONU. Todas as religiões estão lá, como eu sempre falei. Mas a Igreja de Cristo está aqui junto conosco, sempre, e vai estar. Então, ele pede lá, depois de ver aqueles opressores dele, tudo isso que você já sentiu, o que eu sinto, nós vamos sentir até a volta de Cristo, esses espinhos na carne, esses opressores de Satanás, eles não têm o que fazer, irmão. Não tem o que fazer. São pessoas bandidas, sem vergonha, marginais, templos de Satanás. O que eles vão fazer? Eles não gostam de trabalhar, não gostam de estudar, não gostam de amar o próximo. Eles gostam de amar, nem a si mesmo eles se amam. Enche o corpo deles de pornografia, de homossexualidade, incesto, bestialismo.
Enche o corpo deles de cachaça, cerveja, uísque, vinho. Enche o corpo deles de cocaína, maconha, crack, de desgraça alheia. Eles não amam nem a eles próprios. Por isso que os 2 mandamentos que Jesus deixou. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a esse. Amarás o próximo como a ti mesmo. Se você não ama a si, como é que você vai amar o seu próximo? Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que me amar. Eu tenho que colocar o Espírito Santo, coisas boas na minha vida. Eu tenho que praticar coisas boas porque eu me amo. Eu gosto. Eu tenho que cuidar da minha saúde física, da minha saúde espiritual, do suor do meu rosto. Vou ajudar o próximo. Vou fazer a obra de Deus. Vou viver pela fé, não vou viver da corrupção, da prostituição. Quantas mulheres todas saudáveis aí morrem de HIV positivo, AIDS e tuberculose, não sei o quê, sífilis, doenças venéreas, estão lá vendendo o corpo. Meu irmão, quem comprou nosso corpo foi Jesus Cristo, lá na cruz, o nosso corpo. Faço questão até de lembrar os irmãos aqui, nós estamos falando do rei Davi, para vocês saberem como ele estava sofrendo no corpo e na alma. Então, nós vamos ver aqui, primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos ver aqui, ó. Tem muita coisa boa aqui, bonita, para a gente ver e falar. Olha, vamos ver aqui, 1 Coríntios 6, né? 1 Coríntios 6. Aqui, tá aqui, ó. Aquele que vem, o 9, não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino do céu, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. E vai por aí afora. Esse é um dos textos, e tem muito mais. Lá no final, aqui no 19, aí ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não temos direito de destruir o nosso corpo, nem um dos outros. 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Eu não aceito que crente tenha consciência disso, faça tatuagem. Se fez, pede perdão a Deus. Faz que nem rei Davi. Nós somos um templo pichado, cheio de tatuagem, como você vê. Isso é Satanás, é para glorificar Satanás, não é para glorificar a Deus, não. Os jogadores todos aí, todo mundo copiando. E depois põe um lencinho na cabeça, sei lá, amo Jesus, o Jesus não sei o quê. Conversa fiada, mano. Neymar, para com isso, gente. Nosso corpo é sagrado. É isso que o rei Davi estava falando aqui, ó. Jesus está falando, o apóstolo Paulo aqui, o Espírito Santo falando ao apóstolo Paulo, mais de 1000 anos depois do rei Davi. Rei Davi e Salomão, mais ou menos 1000 anos antes de Jesus. Só para vocês terem uma ideia. Então ele está falando aqui, ó. Porque fostes comprado por bom preço o sangue de Cristo na cruz. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quem ama o seu corpo, ama a si, ele pode amar o próximo. Se o cara não ama nem o seu próprio corpo, como é que ele vai amar o corpo do próximo? Ele deixa Satanás entrar na vida dele, faz todos esses tipos de pecado. E como é que ele vai conseguir amar o próximo? Aí a palavra de Deus é muito clara, irmão. É muito, muito objetiva, muito sincero. Então ele fala aqui: afastai-vos de mim todos os malfeitores, porque o Senhor escutou a voz do meu pranto.
O Senhor ouviu minha súplica. O Senhor respondeu à minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, cobertos de vergonha, e se retirarão depressa. Se eu for perguntar o testemunho aqui, o quanto que aconteceu disso na vida de vocês? Quanto? Cadê aqueles seus inimigos, os meus inimigos de 40 anos? Que diziam que iam me matar, que não sei o quê, cadê? Que diziam, você não vai ser meu, você não vai ser de ninguém, nós vamos te destruir. Sabe aquela esposa que você casou no templo, com culto, aquele negócio todo, aquele cerimonial, aquela festa, aquele casamento, aquela porcariada toda, filmada, fotografada e não sei o quê. Deixei aquilo tudo para lá, irmão, não quis nem nunca mais ver aquilo. Gastei uma grana para pagar aqueles filmes, aquele negócio todo. E nada a ver aquilo. Mentira. Mentira. Nos templos onde Deus não habita. Acabei, irmão. Deixou aquilo tudo para lá. É assim que Deus faz. Todos os seus inimigos, eles vão ficar cobertos de vergonha. Vão ficar cobertos de vergonha. Eu sei que eu cruzo com muitos aqui no condomínio, eles abaixam a cabeça, não conseguem me encarar. Eu não sou um homem para encarar. Tudo boiolas de Satanás, gente. Tudo boiola de Satanás, ladrões, corruptos, sem vergonha. Não amam a Deus. Como é que vão amar o próximo? Não gostam da palavra de Deus, eles gostam de promiscuidade, corrupção, morte, violência, pornografia. Um povo sujo, um mundo. O que eu tenho a ver com esse povo? Como é que eu vou congregar com eles? Como é que eu vou andar junto com eles? Como é que eu vou frequentar a casa deles, irmão? Não está cheio de demônios, de Satanás. Por isso a palavra de Deus diz claramente. Eu não habito em templo feito por mãos de homens. Olha as casas do povo de Deus lá no passado. Eram grupos que as casas dos cristãos tinham assim, salas de 50, 60, 80 pessoas. Ali que o povo de Deus se reunia. A igreja de Cristo, igual nós estamos reunidos, vocês não estão na casa de vocês? Eu não estou aqui na minha casa? Com essa tecnologia da internet. Nós estamos reunidos exatamente como o apóstolo Paulo reunia, como Jesus, quando os discípulos, apóstolos, André, Tiago, João, saíam para pregar o evangelho nos seus locais de trabalho, reuniam para orar, para louvar o Senhor, nos caminhos, nos montes. Eles não tinham uma sede, um local, senão eles chegavam lá e pegavam igual hoje. Ganhei tanto dinheiro na minha vida, poderia ter construído aqui um templo, uma sede enorme, irmão. Enorme. Aqui é o templo dos sinceros, um edifício aqui, vamos reunir um templo enorme. Para Satanás, nós íamos perder esse vínculo natural da igreja de Cristo. Nós íamos perder a direção. Ia ficar centralizado num templo, num local, não. O templo é você, o foco é você. Onde você estiver é o endereço de Jesus Cristo. Não falou? Acabamos de ler aqui agora. Então, e o rei Davi sabia disso. Você vê, 1000 anos depois veio Jesus e confirma tudo isso. Que aquela oração do Pai, não é? É muito, muito maravilhoso, né? A gente conhecer esse Deus maravilhoso. Porque o Senhor escutou a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica. Em breve nós já estamos lá, nós já falamos isso, nós vamos falar, repetir, vamos falar isso de novo. Vamos continuar orando aqui pelo Brasil. Pela sua vida, pelas nossas vidas, vamos continuar orando. Está aqui, ó. Assim como Davi exclamou aqui do versículo 8, nós vamos exclamar em breve. Afastai-vos de mim todos, aqui, malfeitores. Aqui, ó. Para Deus afastar aqui de nós, desse Brasil, esses medianitas, esses filisteus que vêm aqui para roubar, esses turistas que vêm nessa época de sexual para trazer um montão de demônios, doenças aqui
essas mulheres fazem aborto, ou os filhos que sobrevivem, nós temos que cuidar, adotar, cuidar da comida, do alimento, que esses gringos sem vergonha vêm aqui para uma festa imoral aqui nesse país. Uma festa não, um inferno, chamado carnaval de festa, é muita honra para eles. Esse inferno desse carnaval, vem esses bandidos homossexuais, prostitutos. Quem frequenta isso tudo lá é pessoal de baixo nível, irmão. Olha aí o coronavírus, cheio de doença, pessoal cheio de demônios. Eu sou crente, mas eu torço para Mangueira, eu torço para Beija-Flor, eu torço para Jesus Cristo. Tudo não é coisa de gente, não, irmão. A palavra de Deus é clara. É coisa de loucos. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Então, ele diz, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu a minha oração, serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Ele está dizendo aqui todos, não é alguns não, está vendo? Todos. E está chegando o momento aí disso, todos os meus inimigos, cobertos de vergonha, se retirarão depressa. Então, essa é mais uma oração que nós estamos vendo como uma oração simples, objetiva, direcionada. Não tem como Deus não ouvir uma oração dessa, não é? Então nós temos que saber o que Deus faz para que nós possamos caminhar no caminho certo. A nossa guia de fé e prática é esse daqui, irmão. Esse daqui. Nós temos que examinar tudo e reter o que é bom. Não é? Eu não falei aqui do Rubens Sodré? Não tinha muita coisa ruim. Teve coisa boa quando ele divulgou isso tudo para o povo não tomar a vacina. E o povo tudo queria tomar e ia morrer todo mundo. Ele fez. E ele seguiu a vida comercial dele. Eu continuei seguindo a minha vida espiritual. Trabalho para ganhar almas para Jesus. Que isso é uma fortuna eterna que você tem. Você ganhar almas para Jesus. Você desfazer as obras do diabo. Isso é um privilégio que Deus nos deu. Lucas, ali do tênis da Nike. Eu sempre falo para os irmãos lembrar agora. Nunca mais compre nada da Nike. Nunca mais. Nunca mais. Lucas 10, 18. Jesus viu Lúcifer, Satanás, o grande arquiteto do universo, que é caído do céu. Quem é? A palavra de Deus fala? O anjo caído, Abaddon, Apolion, está lá no livro de Apocalipse. O anjo caído, Abaddon, Apolion, é o nome de Satanás. Jesus viu, claro, e a palavra de Deus não nega isso, não mostra. Que lá ele foi expulso pelo sangue de Jesus, lá do céu. Jesus não tinha vindo nem morrido aqui, não. Mas Jesus, Espírito, estava lá com o Pai. Aí, ele caiu aqui. E Lucas 10, 19, o versículo seguinte, ele não fala. Deus nos deu autoridade. Já sabe esse anjo caído, que caiu de lá do céu? Que Salomão passou a seguir ele, que esse povo de sociedade secreta, todos seguem ele? Eu dei a vocês autoridade para pisar a serpente, que é Satanás, e os escorpiões, que são os demônios, e dano nenhum lhes causará. E todas as outras coisas deles, para desfazer as obras do diabo, e dano nenhum lhes causará. Isso é autoridade de Deus sobre Satanás. Cadê os crentes que sabem disso? Estão todos lá chamando Satanás de grande arquiteto do universo, junto com Salomão, no sistema religioso, toda a sociedade secreta. Como é que vai ter autoridade esse país, gente? Deus já mostrou várias vezes que não ouve essas pessoas. Então nós vamos passar aqui para outra sala, saber que oração é coisa poderosa, é coisa séria. É simples, tão simples, Deus simplificou tanto que as pessoas acham que não vale nada. É poderosa. Vamos continuar orando. Deus ama oração. Ele ama. Olha tudo que aconteceu com Salomão e destruiu o mundo todo. Segue esse canalha, esse bandido.
toda a sociedade secreta está lá, Salomão. Eu me recuso a chamar de sábio Salomão. O início da vida dele um pouquinho se perdeu. E muitas pessoas conheceram o Evangelho, seguiram a Jesus no início da sua vida e viraram Salomão aí, desgraçando a vida deles, do nosso país e de muitas pessoas que estão ao redor deles. Né? Uhum. Tem a irmã Rosemary aqui, ó, do que nós estamos falando agora. Peço ao senhor Pedrosa e todos os irmãos que orem por meu filho, que é afastado do Evangelho. Deus os abençoe. A irmã Rosemary Rodrigues. Então vamos lembrar nas nossas orações, e aqui nós já estamos mencionando diante de Deus, que nós estamos reunidos aqui num culto, na Igreja de Cristo, e esse nome já foi mencionado diante de Deus. Nós estaremos orando, lembrando lá também do William Viana. São tantas pessoas, mas especificamente aqueles nossos parentes, os nossos familiares, aqueles que estão mais próximos de nós, gente. Pedir que haja intervenção desse Deus Yahvé, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Vamos passar agora para outra sala e vamos colocar o nosso link aqui para conversarmos um pouquinho mais sobre oração. Vou botar aqui o link aqui no bate-papo, tá? Para os irmãos entrarem e falarmos mais um pouquinho. O Bruninho está bem lembrando, né, que ele já tinha pedido oração, está dizendo aqui pelo pai dele, ó, o Silvio, tá? O pai, estamos vendo os resultados até dezembro, teremos a vitória. Peço orações pelo meu pai Silvio. Pedrosa, estamos vendo os resultados, até dezembro teremos vitória. Em nome de Jesus. Está na mão de Deus, gente. Ficar invocando o Exército, Marinha Aeronáutica, vão invocar o Tribunal de Justiça, vão invocar lá o Senado, vão tudo servindo a Satanás, gente. Cheio de homossexuais, prostitutas, assumidos lá. E a gente vai ficar aguardando que esses homens que servem a Satanás vão resolver o seu problema, o problema do Brasil. Não, irmão. É aquele Deus que respondeu a Moisés, que respondeu a Elias, que respondeu a Jeremias, que respondeu aos profetas, que respondeu a Jesus Cristo. Jesus orava, que respondeu os discípulos de Jesus, os apóstolos. Esse mesmo Deus. Vamos parar de perder tempo com essas coisas de política e religião, gente. Isso é perda de tempo. Ah, porque lá o fulano falou isso, aquele negócio. Esquece isso lá, irmão. A ONU ali é um antro do inferno, é uma filial do inferno aqui na Terra. A ONU. Dali não sai nada que preste. Isso é verdade. Então nós temos que estar armados contra isso. A palavra de Deus é muito clara. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O povo todo fazendo festa para o diabo, que no Brasil não dá, não. Tá bem? Vamos aguardar o pessoal aí, vamos chegando para nós falarmos sobre oração. E nesse caso aqui, implorando a misericórdia de Deus. Nós temos que pedir a misericórdia de Deus aqui pelo Brasil. Nós temos que confessar, como Moisés fez lá. Pai, o Brasil está cheio dessa desgraça de carnaval, desses demônios. Nós não aceitamos, nós não queremos isso. Dessa sociedade secreta. Coloque isso para fora de nós. Nós não aceitamos, nós não queremos isso. Nós queremos a tua misericórdia, Pai. Entra com intervenção. Aqui está a tua igreja, o teu povo está aqui. Nós estamos reunidos. Aqui o Brasil não está entregue às baratas, não. A tua igreja está aqui, está firme, atuante, te servindo, te adorando. Responde a nossa súplica, ouvi a minha súplica, como disse o rei Davi. O Senhor respondeu a minha oração. Quantas orações que nós já fizemos aqui, Deus já respondeu para a gente. Quando eles iam criar uma guerra civil aqui no Brasil, ia dividir o Brasil, nós botamos o povo todo de jejum e oração aqui. E acabou. Ia fazer igual fez nos Estados Unidos, preto contra brancos,
Aqui ele bota norte contra sul, maçonaria inglesa e francesa. Eles criam a guerra para matar as outras pessoas, aí eles vão me matar, vão pegar meus bens, a casa, o carro, o dinheiro que tiver na conta, aí eles vão roubando tudo das pessoas que eles matam. Eles matam as pessoas para roubar o que elas têm, é isso que é a guerra. Guerra, eles fazem isso, matam as pessoas para roubarem. Então, enquanto as pessoas chegam, vão adicionar aqui, deixar a irmã Carmen falar aí sobre a oração do rei Davi clamando sobre misericórdia. Deixa eu pegar meu fone. Abre o microfone. Aí, pronto. Posso falar? Tá ouvindo bem? Deixa eu só arrumar aqui meu som. Boa noite, doutor Pedrosa. Boa noite a todos os irmãos, né, que estão nos ouvindo nesse momento. Que Deus abençoe a todos. Agradeço mais uma vez ao Senhor Jesus por mais uma noite podermos estar aqui ouvindo a palavra, essa palavra gloriosa, esse salmo maravilhoso sobre a vida de um grande personagem, de um grande guerreiro, né? Um irmão em Cristo nosso, que Jesus deixou esse exemplo para nós sobre a vida de Davi, e tem muita coisa linda para ver, e eu glorifico a Deus. Eu quero ler primeiro, quero ler o versículo 8, quando ele disse: apartai-vos de mim todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O 9, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Aqui foi uma oração muito profunda que Davi fez, né? Clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, e estava aqui ouvindo o programa e lembrando da minha caminhada até aqui com Jesus, e vendo, assim, como que Deus, ele faz as coisas tão perfeitas, né? Quantos anos que eu venho lendo os salmos de Davi, eu amo todos os salmos, né? Mas os salmos de Davi, assim, nos ensina muita coisa, e esse em especial. E quando nós clamamos, é aquilo que você sempre prega, né? Parece que a gente acaba sozinho, mas não é que a gente acaba sozinho, porque a própria palavra de Deus diz que o caminho é estreito. Então, mas o que Deus faz? No nosso clamor, nas nossas caminhadas, nas nossas provações, nós clamamos o Senhor, e Ele vai fazendo o quê? Como Deus fez com Davi. E Deus foi afastando os inimigos, né? Porque os nossos inimigos, eles são espirituais, mas eles usam, né? São demônios que usam o quê? Usam o corpo daqueles que são servos de Satanás. E nós, no final, parece que a gente está indo, cada dia mais, ficando com menos pessoa perto de nós. Por quê? Porque Deus vai estreitando o caminho para nos mostrar o que é o homem e o que ele é, o que faz o trabalhar do Espírito Santo. E no tempo de Davi, imagina o sofrimento dele, né? Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Hoje nós temos o sangue de Cristo, né, sobre nós. Podemos chegarmos ao Pai através do sangue. Nós temos a palavra, que é o nosso escudo, o nosso capacete da salvação. E nós temos a oração. Porque como que nós vamos aprender a orar se nós não conhecermos Deus, se nós não conhecermos a palavra? Então, nós temos esse manancial de vida, que é a palavra, que a palavra é o próprio Senhor Jesus, né, o sangue de Cristo, que nos cobre de todo o pecado, porque pecar, nós vamos pecar até o último dia, como eu digo, né, mas não esse pecado grosseiro. Às vezes um pensamento, às vezes uma palavra que a gente escuta, que ofende o Espírito Santo, não que a gente falou, mas a gente ouviu, né, a gente não pode fugir das pessoas, porque às vezes nós temos que até ouvir coisas que não gostamos, para poder, às vezes, até ganhar aquela pessoa, não precisamos concordar com isso. Então, a gente vê, assim, o lamento dele, e Deus sempre ouvia o lamento de Davi. Então, o exemplo de Davi, assim, é um dos mais maravilhosos na Bíblia, sofrido, porque ele passou por muita coisa, mas ele pôde ver que tudo que ele fazia repercutia em alguma coisa. Então, ele foi, como nós estamos aprendendo como as coisas, no nosso viver, no nosso dia a dia, na nossa caminhada,
nas amizades, naquilo que fazemos, falamos. Então, o Senhor está nos dando essa chance. E cada dia eu glorifico ao Senhor por tua vida, por esse ministério e por tudo que o Senhor tem feito pela nossa nação, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela palavra da verdade que Ele tem dado, tem se revelado para nós. Eu vejo assim que a libertação é a coisa mais linda, mais maravilhosa. Hoje à tarde eu estudei muito sobre as armaduras de Deus, lá em Efésios 6, de 10 a 18, e pude ganhar muito sobre essa armadura. E o que Davi tinha? Ele não tinha o Espírito dentro dele, mas o Espírito vinha sobre ele, falava com ele, e ele entendia a voz do Senhor. Então, assim, é um exemplo muito lindo, muito maravilhoso. Tudo que Deus usou Davi para nós, tudo que ele falou e tudo que ele nos ensinou, nós temos tudo nas mãos. Nós temos a palavra escrita. E uma vez eu estava, há muitos anos atrás, acho que há 30 anos atrás, eu estava lendo a Bíblia, de Gênesis Apocalipse, estava iniciando. E o Senhor me mostrou dentro da palavra de Gênesis Apocalipse, aquele fio vermelho de escarlate, o sangue de Cristo. O Senhor me deu aquela revelação e eu fiquei maravilhada. E aí Deus foi falando comigo, foi me ensinando, e eu falei, Senhor, somente o Senhor pode nos ensinar, porque o próprio Senhor Jesus disse, eu vou, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e esse vos ensinará todas as coisas. Vocês não precisam correr atrás de profeta, nem pedir nada para ninguém, mas vocês têm que correr para a palavra. E o que menos o crente faz é ler a Bíblia. E se não ler a palavra, não tem como. Como que Deus te instruiu, vem te instruindo, vem nos abençoando através de você? Porque você lê a palavra desde criança você já pregava o evangelho. Então, a palavra é a verdade, e ela tem que estar, nós temos que estar encharcado dessa palavra, nós temos que estar cheio dessa palavra, para que nós possamos verdadeiramente servir ao Senhor. Não tem outro caminho, não tem. E a coisa que mais nos alegra é podermos estar cheio, é podermos buscar todo dia. E quanto mais a gente busca, mais sede a gente tem dele. E eu vejo assim que do momento que o Senhor liberta-nos, nós voltamos ao primeiro amor. De 2 anos para cá, eu voltei ao meu primeiro amor. E eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito de 2 anos para cá na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. E agradeço sempre pela tua vida. Sempre digo, nosso amado irmão querido que tem nos abençoado, tem pago um preço e vai continuar, porque milhares amam você e oram pela tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua participação, irmã Carmen, e nós continuaremos com esse propósito, irmão, até a volta de Cristo. Não tem mistério. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Não tem. Se alguém aqui quer ser a cabeça, pode sair fora, porque não tem. Todos nós somos corpo, nós estamos muito felizes de podermos pertencer a um corpo que é poderoso, que é maravilhoso, que salva, que cura, que liberta. Nós temos orientação, nós temos caminho, nós temos sentido de vida. Quando nós cantamos aqui no sábado passado, quantas pessoas choram no mundo de tristeza porque não tem sentido, a razão de viver. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem a paz receber, fazem seus caminhos pensando em achar algo que na vida valor possa dar. Aí vem o corinho, o coro, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E está aí o mundo procurando. Amém, glória a Deus. Eu vivi para quê? Para que eu vivo? Para comer, chega lá, puxa a descarga, aí como de novo, puxa a descarga, é só para isso? Eu vivia só para isso? Vida inútil. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Se não for assim, é vida inútil e não deixa nada. Tudo isso que você construiu sem Jesus, deixa para trás. E uma das virtudes, eu sempre dava aula de educação moral e cívica, eu ensinava para o 1º grau, para o 2º grau, eu dava aula quando estava na faculdade, né? Ganhar um troquinho para pagar a faculdade e sobreviver. E a gente aprende que vício é o hábito do mal, virtude é o hábito do bem.
Aquela pessoa às vezes diz, eu tenho um vício de trabalhar. Não, o trabalho é uma virtude, eu tenho a virtude de trabalhar. Aí eu tenho um hábito de fumar. Não é o hábito de fumar, é um vício de fumar. Então a diferença entre virtude e vício é essa. Né? São coisas diferentes. Então nós temos que procurar sempre virtudes, coisas boas. E se você não estiver, seu fundamento não for Jesus Cristo, tudo que você vai construir vai ser na areia. Vai ser um castelo de areia. Então, por isso que o próprio apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3:10, né? O fundamento que eu construo é Jesus Cristo e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Então, começar a sua vida é fundamentado em Jesus Cristo. Acabou. Aquele Deus lá de Noé, o Deus de Enoque, o Deus de Moisés, de Abrão, de Isaac, de Jacó, aquele mesmo, o único Deus. O mundo, Satanás, criando milhões e milhões de ídolos. Não funciona, isso não vale nada. Só existe um. Desde a fundação do mundo, ele disse, eu sou o alfa e o ômega, sou o princípio e o fim. Esse que se chama Senhor. Agora, qualquer demônio que ele chamar, ele chama o Senhor, Senhor não sei o quê, o Senhor não sei o quê, o Senhor Baal, ele já chamava. Mas Senhor só existe um, é Deus, Yahvé. Então, e esse Deus, quem anda com ele, anda com coragem, irmão. Olha a covardia do povo, vê tudo acontecendo aí, o povo na covardia. Olha o povo lá do sistema religioso. Vão desfazer as obras do diabo, vamos fazer aqui. Não, irmão, eu não falo de maçonaria, não, porque eu guardo o sábado. Vai guardar no inferno o sábado? Guardar a palavra toda, guardar o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, todos esses adventistas, tudo aí dentro da maçonaria, irmão. Todos servindo Satanás, chamando Satanás de grande arquiteto do universo. Inclusive esse outro agora, com a decepção, aquele adventista, não dá. Qual o ídolo deles? Aquela mulher horrível lá, escreveu um montão de besteira e falou que adivinhou, que viu, que Deus falou com ela e que Deus não sei o quê. Um montão de coisa, esse Rodrigo aí, mostrando um montão de arquitetura, irmão. Aí a maçonaria dá logo uma mulher nova, uma prostituta de Salomão, exatamente como eu falo. Olha a vida desse Rodrigo agora. Agora virou artista do templo do Macedo, vai se assentar lá no templo do Macedo e vai embora. Aí são essas pessoas, irmão. Elas não resistem às prostitutas, às grandes. Sim. Duvidosa. Eu quero só ler três versículos, posso? Do Salmo de Davi, aqui do Salmo 18. 3 versículos. Posso ler? O Salmo 18, ele fala, né? Aqui Davi proclamou esse salmo em agradecimento a Deus quando ele venceu todos os inimigos, quando Deus derrotou todos os inimigos dele. Só vou ler o primeiro, depois os outros 3. Ele começa o salmo assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Daí o 32 diz assim, ó: O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou meu caminho. Também me deste o escudo da sua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste que se levantaram contra mim. Aqui ele já era vitorioso sobre todos aqueles inimigos, né? Porque quantos anos os inimigos lutaram contra ele para ele não reinar, não assumir o reinado dele, né? Começando por Davi, por Saul, né? E aqui Deus já tinha dado a vitória para ele sobre todos aqueles inimigos. Eu queria compartilhar esse versículo. Obrigada. A vitória de Deus, quando nós estamos com Ele, é grande. Agora eu citei esse Rodrigo aí, irmão. Olha a decepção que isso vai ser, irmão. Olha a decepção. Eu já fico triste. Olha, aí quando o cara começou a sair no Jô Soares, entrevista no Jô Soares, aí já entrou para a ordem, faz parte do sistema. Nós não podemos ter o nosso nome mencionado em lugar nenhum da mídia, porque nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida.
Essa é a única diferença quando Deus vem buscar a igreja dele. Aqueles que estão com seu nome escrito na livro da vida, porque todos adorarão a besta. Está lá em Apocalipse 17, 18, Apocalipse 13. E todos adorarão a besta. E você começa a ver esse povo todo. Agora esse Rodrigo, agora que vai ficar mais famoso ainda. E todo mundo, agora os adventistas vão idolatrá-lo mais ainda. Agora está lá chamando Satanás de grande arquiteto do universo, então está ótimo. É isso que eles querem. Gente, o Rodrigo é aquele que traiu a mulher? Pois é, mas as prostitutas de Salomão estão aí para fazer isso. Agora, destrói a vida desse cara e esse cara vai ser um outro Salomão que vai desgraçar a vida de um montão de gente que vai ficar seguindo o cara aí agora e vai achar que ele é famoso agora porque virou artista de novela, está fazendo produção e não sei o que, pronto. Assim que Satanás faz. Pega o cara no pecado, fala, joga o cara lá em cima para ele ser copiado, igual fez com Salomão. Aí, é assim que são esses homens, irmão. Nós vamos aqui no nosso canal pregando o Evangelho, fazendo o que Jesus manda, o que está na palavra, e vamos seguindo em paz. Agora aqui nós não temos medo, não. Quem ama, lança fora o medo. Então, as pessoas que não amam a Deus, irmão, primeira coisa eles manifestam é o medo. Eles não temem a Deus, porque eles estão em pecado. Aí não adianta você chamar igual o Deus lá do Gideão. Você chamou menos de 1%. Os caras não temem a Deus. Os caras ficam com medo. Como é que você vai enfrentar Satanás se você está com pecado? Se você está em pecado. Aí não dá. Então, se você tem medo, você tem que se acertar com Deus. Porque Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E dano nenhum lhes causará. Então tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa. Ai, irmão, tem medo de falar de maçonaria. Como é que eu ia ganhar os maçons para Jesus se eu não falasse a verdade para eles? Como é que eu não ia brigar como as batalhas espirituais acontecem aí na Bíblia com o apóstolo Paulo o tempo todo? Se você não resistiu ao diabo para ele fugir de vós. Então é isso. Então, quando o primeiro sinal que a pessoa está em pecado foi quando eu falei com o Cláudio Guerra lá em Vitória. Falei, Cláudio Guerra, você era um covarde, você matava aquelas pessoas com autoridade, maçonaria, te dava um quarto com a prostituta para você comemorar. Assim que o diabo é bonzinho, não é? Fazia isso, dava dinheiro para ele, tinha 5 CPF, nunca o imposto de renda pegava o cara, entendeu? O diabo é bonzinho, não é? Aí eu falei para ele, tudo que você fazia era covardia. Qualquer covarde faz o que você fez. Agora eu quero ver você fazer o que um servo de Deus faz. 1 João 4,18. Quem ama, lança fora o medo. Medroso não entra no reino do céu. Está aqui, ó. 1 Coríntios, eu falo aqui o tempo todo, gente. Está aqui, ó. Já repeti. Isso eu acho uma maravilha. Eu cito isso aqui com a maior alegria. Porque você luta, prega o evangelho, passa por tanta luta, aí chega um covarde lá, eu estava na praia, eu sou da paz, eu não fiz nada. Sabe o que Jesus disse? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, aqui, ó. Ai, irmão, eu sou bonzinho, Satanás não me incomoda, eu não incomodo Satanás. Vai para o inferno direitinho, olha aqui, Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos covardes, a Bíblia, cada dia mais eles vão adulterando. Agora ele não traz covarde, não, são tímidos. Sou tímido, meu irmão. Eu não sou covarde, não, sou tímido. Eu não sou homossexual, não. Eu sou bicha. É a mesma coisa, irmão. Que falar o negócio, o que é, gente? Eu sou efeminado, sou sodomita. É pecado, é do diabo. Não tem isso, não tem como passar a mão na cabeça do pecado. E vê lá o Davi, em pecado, Deus não ouve. Deus não ouve. E tudo isso ainda Davi passou por vários problemas. Olha aqui. Mas quanto aos tímidos, aos covardes, a hora que ele vai nivelar os covardes. Olha que Deus nivela os covardes. Aos incrédulos, aos abomináveis,
aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros igual Salomão. Salomão foi um covarde, tá? Aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está aí. Eu já fiz vários programas aí. Não existe crente covarde. Ser covarde é do diabo. Está aqui na palavra. Apocalipse. Jesus revelando. E o povo tem medo, às vezes, de se inscrever no canal e botar a cara aqui. Medo de quem? Se Jesus veio, você acredita que ele veio e derrotou Satanás, que te deu autoridade para pisar serpente e escorpião? Se você não faz isso, porque você está com pecado. Então você não é crente. Acerta primeiro com Deus. Faz que nem rei Davi. Dobra o seu joelho, pede pecado, sai de todos esses pecados, aí depois vem para a batalha, senão vai passar vergonha. Quantas pessoas que expulsaram demônio lá, que eu via Satanás, eu na sua casa eu faço você brigar com a sua mulher dia e noite, você vem aqui na casa dos outros me expulsar? Meu irmão, para fazer esse trabalho como nós estamos feito há 40 anos, é muita luta, muita batalha, muita oração. Muita fidelidade a Deus. Muita fidelidade a Deus. E sair de todas as tramas todo dia, toda hora. Satanás quer te envolver em trama. Em primeira, então, vamos ler aqui para a gente encerrar. 1 João 4,8. Então, as pessoas têm que consertar suas vidas. Aí, olha o sistema religioso aí. Todo mundo caminhando com o feiticeiro Salomão. Não dá, né, irmão? Não dá. Falando dos falsos espíritos, né? Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas, não só. Não. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Nós não vamos vencer Satanás, não. Ele já foi vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Pronto. Eu sozinho há 40 anos falando tudo isso aí. Amém. Com medo. Aí, chega aqui. Continuando o capítulo 14, versículo 18. No amor não há medo. Aí eles sempre mudaram. Agora a palavra que eles colocaram é temor. É medo mesmo, é covardia. No amor não há covardia. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a culpa. Quem tem medo tem culpa. E o que teme, o que tem culpa, não é perfeito em amor. Aí que eu cheguei para o Cláudio Guerra e falei, agora você vai ser um homem de Deus, você vai contar tudo que você contou para mim, que você sabe, você vai mostrar tudo isso. E ele falou, mesmo que possam me matar, eu falei, não vão te matar não, porque agora você é um servo de Deus. Nós instruímos, eu e o pastor Leopoldino, que estava aqui, você vai seguir a palavra. Ele contou tudo. Contou toda a sujeira, a podridão dessa direita que o pessoal adora aí, quanto que eles mataram e roubaram. O Cláudio Guerra nem sabia o que era maçonaria da direita, da esquerda, nada. Só mandava ele matar, ele matava. O Perdigão, que era o maçom grau 33, dava a lista, ele saía executando. O nosso herói é Jesus. Ele matou alguém? Não matou. Ele mandou matar alguém? Não. Agora, irmão, se querem fazer parte da Igreja de Cristo com medo, é um sinal que tem culpa. Se tem culpa, não tem o amor de Deus. Tem que fazer que nem rei Salomão se curvou diante de Deus. Então, ora muitos anos, muito tempo, depois que você tirar toda a culpa do seu coração, você vai dizer, agora Deus vai me ouvir. Por isso que eu digo, irmão, nós temos pessoas aqui que são pessoas de Deus, Deus ouve. São pessoas que não têm temor. O temor, nosso temor é para Deus, temor do diabo.
A palavra de Deus fala tanto, que mal me pode fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, esses crentes de teoria que eu falo, não adianta ter essas pessoas aqui. Não, irmão, glória a Deus, aleluia, não sei o quê. Ó, tive um sonho, Deus me revelou isso. E a vida dele? Qual a revelação que tem na vida dele? Nenhuma. Então é isso que nós falamos. Nós sempre trabalhamos, Deus trabalhou, Jesus mais 12, Noé mais 8, mais 7, o Ló mais 3, Gideão com menos de 1% do exército dele. Olha quantas pessoas estavam ali com o rei Davi, quando ele estava com problema. Todo mundo se afasta. Mas nós nunca estaremos sozinhos. Hoje eu sinto muito mais próximo de Deus, muito mais feliz, porque eu aprendi a conviver com Deus o tempo todo. Que eu acreditava que eu guardava o sábado, ia lá no sábado, no templo, pronto, resolvi. Aí eu acreditava que eu guardava o domingo, e o domingo lá no templo, pronto, aí está resolvido. A gente achava que era assim. Não, irmão. É botar a cara na frente da batalha. Você vê, a maçonaria, eles criam as guerras todas, eles não vão para a guerra. É um tipo, a qualidade de Satanás, a covardia. Eles criam todas as guerras para os filhos dos outros irem lá e morrer. Mas eles não vão para a guerra. A irmã cantora Cássia está dizendo aqui, o medo anula a fé, anula o amor, gente. Não tem. Pedrosa, e o que nós temos que guardar todos os dias é nosso coração e a nossa mente, né, em Cristo Jesus. É isso. Então, eu acredito nesse povo que está aqui. Esse povo de Deus, que não tem medo, que tem amor, que já passou pela fase do pecado, foi liberto do pecado. E que tem coragem para Satanás, ó, o seu lugar aqui é embaixo. Eu ainda brinquei aqui, a única coisa que eu uso da Nike é o tênis, para botar Satanás embaixo dele, não é? Porque ali é onde Deus mandou Satanás ficar, no povo de Deus. Agora o povo está em pecado, pecado tem culpa, culpa não tem amor. Então, como é que vai ter Deus? Aqui, o verdadeiro amor lança fora o medo, nós acabamos de ler agora. Então é isso, gente, nós estamos em batalha espiritual o tempo todo. Ó, já meia-noite em ponto. Então encerramos agora. Um grande abraço em todos. Fiquem com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amanhã, se Deus permitir, né, que já é hoje, já passou 2 minutos, nós estaremos voltando com esse assunto oração. Isso é para edificar a gente, para a gente saber como a gente se preparar para a batalha. Quem não ora não vai estar preparado para a batalha. Quem não lê a palavra aqui não vai estar preparado para a batalha, irmão. É dia e noite, né? Um grande abraço para vocês. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até daqui a pouco, em nome de Jesus.